Our today's topic is the universal message of Sri Ramakrishna. Então, o tema de hoje é a mensagem universal de Sri Ramakrishna. It seems to be a very simple topic, Parece ser tema muito simples, but I will try to highlight a very few points mas eu vou tentar marcar ou destacar alguns pontos that makes Sri Ramakrishna's approach to spiritual life different. que faz com que a aproximação ou como Sri Ramakrishna vê o tema de uma forma elevada. I will chant the mantra which Swami Vivekananda wrote Eu vou fazer cantar o mantra que Sri Ramakrishna escreveu in praise of Sri Ramakrishna. He writes, Om Sthapakaya cha dharmasya sarvadharma swarupine avatara varisthaya Ramakrishnayate namaha. The first part is Om Sthapakaya cha dharmasya. The translation of this part is the organizer of religions. A tradução dessa parte é o organizador da religião. You see, that is the tradition in our spiritual culture. Isso é a tradição da cultura espiritual. That sometimes we need a kind of push in our path. Que às vezes nós precisamos de um empurrão no nosso caminho. We are all following a spiritual life, Nós todos estamos seguindo o caminho espiritual. but sometimes we go into slumber or sleep. Mas algumas vezes nós dormimos ou vamos devagar. In the Gita, Sri Krishna says No Gita, Krishna diz that during the long passage of time, que durante longa passagem de tempo, the spiritual values get diluted. que os valores espirituais ficam diluídos. Why is it diluted? Por que diluídos? Because it is passed from generation to generations Porque na passagem de geração para geração, and from very competent people to less competent and less competent people. de pessoas muito competentes a pessoas menos e menos competentes. During the passage of time, we lose our competence. E na passagem do tempo, nós perdemos a nossa competência. We can't compare ourselves with the earlier people. Nós não podemos comparar nós mesmos com as pessoas de antigamente. So, while dealing with such great spiritual stuff, Enquanto lidando com esse maravilhoso coisas espirituais, people fail to present the vitality of spiritual truths. as pessoas falham em apresentar a vitalidade espiritual. And it becomes a general thing. E se torna uma coisa de forma generalizada. Throughout the world, this thing happens. No mundo inteiro essas coisas acontecem. Spiritual values slowly go down and down. Os valores espirituais devagar vão decaindo. So we need great people to come to revive those spiritual values. Então nós precisamos de grandes pessoas para pulverizar esses valores espirituais. In Indian tradition, Na tradição indiana, we have always seen that the incarnations of gods, they come. nós vemos as encarnações de Deus, eles vêm to help his own creation.
para ajudar a própria criação dele. This truth has been revealed in the Gita. Essa verdade foi revelada no Gita. Sri Krishna says Sri Krishna diz: that I am the same God eu sou o mesmo Deus who comes in different ages que vem em diferentes eras to help my own creation, para ajudar a minha própria criação. because that is the responsibility of God. Porque essa é a responsabilidade de Deus. In the case of Sri Ramakrishna, No caso de Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda says Swami Vivekananda diz that Sri Ramakrishna has no peer. que Sri Ramakrishna não tem Peer, no second, like comparison. não tem comparação, Because in his life, spirituality became a science. porque na vida dele a espiritualidade se tornou um sinal, It, be, uma ciência, uma ciência. it became a truth for the whole of humanity. E se tornou a verdade para toda a humanidade. Sri Ramakrishna, as a young child, did not learn arithmetic. Sri Ramakrishna, desde pequeno, não aprendeu matemática. Arithmetic means you learn how to add, how to divide, how to multiply, like that. Matemática significa como adicionar, dividir, diminuir, coisas assim. When he was asked, why don't you learn arithmetic, Quando ele foi perguntado, por que você não aprende matemática? that child replied, and that was a historical reply. Aquela criança respondeu, e foi uma resposta histórica: He said, I don't want to learn arithmetic eu não quero aprender matemática, because it teaches subtraction. porque os professores ensinam que Subtraction means it wants to exclude people. a subtração, isso significa excluir as pessoas. If God has created this whole universe, Se Deus criou todo esse universo, who is excluded from that God's scheme? quem é excluído do universo de Deus? A Christian is excluded or a Hindu is excluded? Cristianismo exclui ou indianismo exclui? A Muslim is excluded or a Buddhist is excluded? Se os budistas excluem e os muçulmanos excluem. Everyone is included. Todos estão incluídos. It is His creation. É a criação dele. Everyone is His creation. Todos são a criação dele. There is no differentiation between a man or a woman. Não tem diferença entre um homem e uma mulher. No differentiation between a black or a white. Não tem diferença entre o negro e o branco. No differentiation between a Brazilian or a German. Não tem diferença entre o brasileiro e o alemão. Everyone is included. Todos estão incluídos. This is an all-inclusive approach to spiritual life. Essa é uma aproximação inclusiva da vida espiritual. That is why it is universal. Por isso que é universal. And that is the message of any religion. E essa é a mensagem de qualquer religião. That should be the message of any religion. Ou deveria ser a mensagem de qualquer religião. But we fail to give that message to people. Mas nós falhamos para dar essa mensagem às pessoas. Actually speaking, there is lot of differences between religions. Na verdade, existem diversas diferenças entre as religiões. Religions fight between themselves. As religiões brigam entre elas. That is not the duty of the religion. Esse não é o dever da religião. The duty of religion is to convince the non-believers. O dever da religião é convencer as pessoas que não acreditam. Non-believers means atheists or those who do not believe in God. Que não acreditam significa os ateístas, ou as pessoas que não acreditam em Deus.
If I am a spiritual person, a religious person, if I'm a pessoa religiosa ou espiritual, my duty will be to talk with people meu dever é falar com as pessoas who are ignorant about God, que são ignorantes sobre Deus. not to fight with people who are worshipping some other God. Não lutar contra as pessoas que estão adorando outro Deus. That is the basic principle of religion. Esse é o princípio básico da religião. Religion means it releases our soul from its bondage. Religião significa libertar a nossa alma das ataduras. And the soul that lives in all of us Yeah. is not different. E a alma que vive em todos nós, ela não é diferente. Jesus said in the Bible, Jesus diz na Bíblia, the kingdom of heaven is within you. o reino dos céus está com você. He did not qualify this you, who this you is. Ele não qualifica esse você. Quem é esse você? He did not say that this you means a man. Ele não disse que você significa um homem. He did not say that this you means the Christians. Ele não disse que esse você significa os cristãos. You means everyone. Você significa qualquer um. So there is the same kingdom of heaven in all of us. Então tem o mesmo reino dos céus em qualquer um. So we are not different. Então nós não somos diferentes. That should be the message of every religion. Essa deveria ser a mensagem de todas as religiões. But unfortunately, Mas infelizmente, people forgot this message. as pessoas esqueceram essa mensagem. So Sri Ramakrishna came to re-establish that idea. Então Sri Ramakrishna veio para restabelecer essa ideia. So he reorganized this religious concept. Então ele reorganizou esse conceito de religião. And he did not do it theoretically. E ele não fez isso de forma teórica. He did not go to any university to learn the theories. Ele não foi para nenhuma universidade para aprender as teorias. Actually speaking, that was the great necessity for religions. Na verdade, essa era a grande necessidade para as religiões. Sri Ramakrishna did not read any religious books. Sri Ramakrishna não leu nenhum livro espiritual das religiões. According to the modern concept, he was not educated or literate. De acordo com o conceito moderno, ele não era educado, But he went through the highway that brings realization. mas ele foi na autoestrada da realização. He practiced different religions. Ele praticou diferentes religiões, Following that particular path of that religion, seguindo aquela parte particular da religião. he reached the goal. Ele alcançou a meta. So he practiced Christianity, Então ele praticou o cristianismo, he practiced Mohammedanism, ele praticou o Islã, he practiced Buddhism, praticou o budismo, he practiced different denominations in Hinduism itself. ele praticou diferentes denominações do hinduísmo, ele mesmo. He did not go to study in the university, Ele não foi estudar na universidade, but his university was a different university, mas a universidade dele era diferente universidade, university of experiences. a universidade das experiências. And going through all different paths, E indo em todos os diferentes caminhos, he realized one thing, ele entendeu uma coisa, that God is one. que Deus é um, It is single, é único, without a second. sem um segundo. And it can be both he or she. E pode ser ele ou ela. God does not have any gender. Deus não tem nenhum gênero.
That is what is called the reality. Isso The reality. é o que chamam de realidade. So he brought the differences between gods into a resolution. Então ele trouxe as diferenças de Deus na realização. He was the person who said that God is only one. Ele foi a pessoa que disse, Deus é um só. He used a simple analogy. Ele usou uma simples analogia. He said that the same water Ele disse que a mesma água is called by different names é chamada por diferentes nomes, because of our languages are different. porque as nossas línguas são diferentes. That does not make water different. Isso não faz a água diferente. This water can quench the thirst of everyone. Essa água ela pode matar a sede de todos. This water can quench the thirst of a man or a woman, Essa água pode matar a sede de um homem, de uma mulher. can quench the thirst of a Christian or a Mohammedan, Pode matar a sede de um cristão ou de um muçulmano. and that way Sri Ramakrishna reorganized the religious paths. E dessa forma, Sri Ramakrishna reorganizou a religião. And that is the idea nowadays people are trying to preach. E essa é a ideia que hoje em dia as pessoas estão tentando ensinar. We hold many interfaith conferences. Nós organizamos muitas interconferências. Many governments throughout the world pay money for organizing such conferences. Pedindo dinheiro no mundo inteiro para organizar essas conferências. And representatives of different religions are called to represent their ideas. E representantes de diferentes religiões são chamados para representar as ideias deles. And from those conferences, representatives of all religions speak the same idea. E todos os representantes dessas diferentes religiões falam das mesmas ideias. They say that we believe in pluralism. Isso quer dizer que a gente acredita na pluralidade. The modern concept of interreligious understanding is pluralism. E a ideia moderna de Modern concept of interreligious ideals as ideias modernas, o conceito de interreligião, is called pluralism. são chamadas de pluralidade. Pluralism means we accept that all religions are true. Pluralidade significa que a gente aceita todas as religiões, But in practice, we do not preach pluralism. mas na verdade, na prática, nós não ensinamos pluralidade. The wonderful universal ideas A maravilhosa ideia universal that we preach in those conferences, que nós ensinamos nessas conferências they are meant for those conferences only. são feitas para esses conferencistas. When we, in our temples or churches or pagodas or from anywhere, Porque quando nós estamos nos nossos templos, nas nossas igrejas, qualquer lugar que nós adoramos, when we preach religious ideas to our own congregation, quando nós falamos das ideias espirituais para os nossos próprios religiosos, we don't say that all religions are true. nós não dizemos que todas as religiões são verdadeiras. We don't dare to say to our own congregation. Nós não nós não temos coragem de dizer isso para os nossos próprios. Therefore, in fact, what we practice is not pluralism. Então, na verdade, o que nós praticamos não é a pluralidade. This is called religious relativism. Isso se chama relativismo religioso. You see, those who are familiar with the theory of relativity in physics,
vocês devem ser familiarizados com relatividade na física. This theory does not say that everything is relative. Essa teoria diz que tudo é relativo. It says that the speed of light is constant. Isso diz que a velocidade da luz é constante. So one religion is the true religion, Então, uma religião é a verdadeira religião. and other religions are relative, means they are tolerated. E as outras religiões, relativamente, são toleradas. Swami Vivekananda, more than 100 years ago, Então, Swami Vivekananda, mais de 100 anos atrás, spoke about this in the Parliament of Religions. falou sobre isso no Parlamento das Religiões. He says, we do not tolerate, Ele disse, nós não toleramos, but we accept. mas nós aceitamos. Toleration means you exist, I tolerate that. Tolerância significa, você existe e eu te tolero. Means I am supreme, I am absolute, and you just exist relatively. Significa que eu sou superior, e eu sou absoluto e você só existe e eu tolero. So I am one person, I become absolute, and you all become relative. Então eu me torno absoluto e todos vocês se tornam relativos. So that way I exclude myself. Então dessa forma eu me excluo. That happens in the field of dogmatic religions. Isso acontece no campo das religiões dogmáticas. Sri Ramakrishna does not want to exclude anyone. E Sri Ramakrishna não queria excluir ninguém. And that is what is called religion. E isso é o que é chamado religião. So, Swami Vivekananda said that his great contribution is that he reorganized the religions. Então, Swami Vivekananda diz que a grande contribuição dele é reorganizar as religiões. Willingly or unwillingly, we have to speak these words. E nós temos que falar sobre isso nesses termos. But slowly and fortunately, more and more people are appreciating these ideas. Então, devagar e feliz, mais e mais pessoas estão apreciando essas ideias. The modern science has brought the whole world together. E mais está sendo distribuído pelo mundo. A ciência moderna trouxe isso. And therefore we are able to understand people from across nations. E a gente é capaz de entender as pessoas de diferentes nações atravessando. You will see that terrorism has cut across the boundaries throughout the world. A gente vê que o terrorismo está se espalhando pelo mundo todo. It has become a global problem. E se tornou um problema global. Therefore we have to find out a global solution. E nós temos que encontrar, então, uma solução global. That is what the solution Sri Ramakrishna tries to offer. E essa é a solução que Sri Ramakrishna tenta oferecer. Through the reorganization of religions. Através da reorganização das religiões. Infusing the proper spirit in all religions. Introduzindo o espírito próprio em todas as religiões. Swami Vivekananda has written, Swami Vivekananda escreveu: my master used to say, meu mestre costumava dizer, these names as Hindus, Muslims, Christians, esses nomes são hindus, muçulmanos, Christians, cristãos, they stand as great barriers or obstacles isso são grandes obstáculos between our brotherly feelings. Entre nosso sentimento de irmandade. They have to be revitalized. Isso precisa ser revitalizado. So he said that all religions should understand that the goal is the same. Então ele diz que todos tinham que entender que o Deus é o mesmo. So Sri Ramakrishna removed the idea of exclusivity. Então Sri Ramakrishna removeu a ideia de exclusividade.
when the European countries formed nation states, quando os países europeus se tornaram nações, based on their races and languages. baseada nas raças e nas línguas. And that time they created a divide between the people. E naquele tempo foram criadas as divisões entre pessoas. That happened throughout the world. Isso aconteceu no mundo todo. Nowadays these political boundaries are crumbling down. Hoje em dia, essas barreiras políticas estão caindo. And we now have got the right E agora nós temos o direito to choose the Right. citizenship of any country in the world. para escolher a cidade em qualquer lugar do mundo. We can become citizen of any country in the world. Nós podemos nos tornar cidadãos de qualquer lugar do mundo. So humanity is trying to become one, Então a humanidade está tentando se tornar uma, borderless, sem fronteiras. and we are seamlessly being connected. E nós estamos nos conectando. That if we do not know it, Porque se nós não sabemos isso, we should study the history nós devemos estudar a história to discover para descobrir that this is the contribution of Sri Ramakrishna, que essa é a contribuição de Sri Ramakrishna, which has been propagated by Swami Vivekananda. que foi propagada pelo Swami Vivekananda. This is one point. Isso é um ponto. And Swami Vivekananda says E Swami Vivekananda diz that Sri Ramakrishna has got other original contributions. que Sri Ramakrishna tem outras contribuições originais. One main contribution is Sri Sarada Devi. Uma das contribuições principais, Sri Sarada Devi, Sarada Holy Mother, Devi. Holy Mother. Sri Ramakrishna's great gift to humanity is Holy Mother. a grande contribuição de Sri Ramakrishna é a Grande Mãe, That one woman que uma has been mulher, entrusted, given the responsibility que uma mulher foi confiada e foi dada a responsabilidade to establish an order of monks. para estabelecer e dar ordens a monges In Germany, na Alemanha. you know that this country is mainly Protestant country. Vocês sabem que esse é um país basicamente protestante. So they hate the monastic ideals of the Catholics. Então eles odeiam as ideias dos católicos. So most of the people think that monks are women haters. Então a maioria das pessoas pensam que os monges odeiam as mulheres. So one lady, she belongs to a religion, Então uma mulher pertence à religião. attended a conference at our place. Numa conferência no nosso templo, There is a group of different religions. tem um grupo de diferentes religiões They hold their meetings at different places. com os encontros em diferentes lugares. So once we held that conference at our center. Então, uma vez nós tivemos aquela conferência no nosso centro After the conference, this lady asked me, e depois da conferência aquela senhora me perguntou: what is the position of a woman in your order? qual é a posição da mulher na sua ordem? Then I said, it is very difficult for me to answer your question. E aí eu disse: é muito difícil para mim responder a sua pergunta. But I took her to our shrine Mas eu a levei para o nosso and showed the picture of Holy Mother and said that is the position of a woman in our order. altar e mostrei Sara Devi para ela e falei: essa é a posição da mulher na nossa ordem. And the vice president of our society in Germany is a psychiatrist German lady. E a vice-presidente da nossa sociedade na Alemanha é uma senhora psiquiatra. Sri Ramakrishna has given greatest respect to the women. Sri Ramakrishna sempre teve grande respeito com a mulher. When Sri Ramakrishna told Sarada Devi
Quando Sri Ramakrishna disse para Sarada Devi, after me you have to do a lot. depois de mim, você tem o dever. And Holy Mother said, I am a woman, what can I do? E ela disse, eu sou uma mulher, o que eu posso fazer? And Sri Ramakrishna said that you have to look after this order. E ele disse, você tem que cuidar dessa ordem. So Sarada Devi, a woman, was a virtual head of a male monastic order. E Sarada Devi foi uma mulher e a chefe de uma sociedade de homens. Monks order that has been led by a woman, that is only once happened in history. Monges homens que foram coordenados por uma mulher uma vez na vida. She was the highest authority in the Ramakrishna order of monks. Ela era a autoridade mais alta na ordem Ramakrishna. Even today, Até hoje em dia. the scenario has not very much improved. Você vê que não mudou muito. The other day, Hillary Clinton said a famous sentence. Esses dias a Hillary Clinton. Yes. Outro dia Hillary Clinton falou She said, human rights are also women's rights. que os direitos humanos são também os direitos das mulheres. In USA, America, that is the truth. Nos Estados Unidos, isso é verdade. In Germany, 12 years ago, Na Alemanha, 12 anos atrás, when Angela Merkel would be the chancellor, that was decided. quando a Angela Merkel se tornou a chanceler, The next powerful man in that party o seguinte homem mais poderoso, resigned because he said she won't work under a woman. ele saiu porque ele não ia ser ordenado por uma mulher. That is progressive Western nation. Essa é a sociedade do ocidental progredindo. Sri Ramakrishna was well ahead by a few hundred years. Sri Ramakrishna estava à frente 100 anos To bring equal rights to everyone. para trazer direitos iguais para qualquer um, para todos. Not only that, Não apenas isso, because he was an incarnation of God, porque ele era uma encarnação de Deus. he inaugurated the collective consciousness of women throughout the world. Ele inaugurou a ideia de a consciência coletiva das mulheres do mundo. The most modern Western women in those days, As mais modernas mulheres ocidentais dos dias atuais, they came to Sarada Devi. na- They came to Sarada Devi eles vieram até Sarada Devi and were amazed to see the open outlook of this village woman. Eles estavam maravilhados de ver como era aberta essa sociedade. So Sri Ramakrishna's greatest contribution to the world is Holy Mother. Então, a grande contribuição para o mundo de Sri Ramakrishna é a Grande Mãe. And the third point I would just shortly highlight. Isso é só um pequeno destaque. When Terceiro ponto. O terceiro ponto. Ele vai tocar só brevemente. Ok. when we suppose go to learn yoga, Quando ele foi aprender o yoga, what does the yoga teacher teach us? o que o professor de yoga nos ensina? The yoga teacher will give a big lecture on yoga, O professor de yoga vai dar uma grande palestra de yoga and we learn yoga by the lecture. e a gente aprende o yoga pela palestra. Is it the fact? Isso é o fato? What is the fact? O que é o fato? The yoga teacher explains the theory, Que o professor de yoga explica a teoria and the teacher herself or himself performs that theory. e o professor ele mesmo demonstra a teoria. In action, demonstrates that theory.
Ele, na ação, demonstra a teoria. That is what is called practical teaching. Isso que é chamado de ensino prático. Spiritual truths are very high sounding truths. Verdades espirituais são muito elevadas. We think that they are very mystical things. Nós pensamos que são coisas muito místicas. And when the guru talks about those spiritual ideas, Quando um guru fala sobre essas ideias espirituais, those high sounding ideas go miles above our head. essas ideias elevadas vão na minha cabeça, Because they are teachings only by word. porque é um ensino só pelas palavras. But spiritual life means it is a life. Mas vida espiritual significa que isso é uma vida. It is not a talk. Isso não é uma conversa. We live it. Nós vivemos isso. And Sri Ramakrishna made spiritual truths applied. E Sri Ramakrishna fez as verdades espirituais aplicáveis. The spiritual truths are nobody's personal property. As verdades espirituais não são a propriedade de ninguém. That I have realized God, so nobody else can do that. Eu realizei Deus, ninguém mais pode fazer isso. Truth is nobody's personal property. A verdade é, isso não é a propriedade pessoal de ninguém. If I touch fire and know that fire is hot, Se eu encosto no fogo, eu sei que o fogo é quente. this can be practiced and proved by anyone else. Isso pode ser praticado por qualquer um. If you touch fire, you will also feel it hot. Se qualquer um de vocês tocar o fogo, vai saber que isso é quente. This is called truth. Isso é chamado verdade. It does not change for you, for me, for anybody else. Isso não muda para mim, para você, para nenhum de nós. Fire is hot for a person who lives in Brazil, O fogo é quente para uma pessoa que mora no Brasil, who lives in North Pole, ou que mora no Polo Norte, or who lives in the sun. ou que mora no Sol, Because that is the truth. porque isso é a verdade. It does not change because we change. E isso não muda porque nós mudamos. Spiritual truths are practical that way. As verdades espirituais são práticas desse jeito. So Sri Ramakrishna showed how to practice those truths in life. E então, Sri Ramakrishna mostrou como praticar essas verdades espirituais. He did not only talk, Ele não simplesmente falou, but he himself practiced. mas ele mesmo praticou. It brings great hope in us, Isso nos traz grande esperança, because if it is possible for Sri Ramakrishna to practice this, porque se isso foi possível para Sri Ramakrishna praticar isso, it is possible for me also to practice this. isso é possível para mim também praticar Because isso. Sri Ramakrishna had a human body. Porque Sri Ramakrishna teve um corpo humano. I too have a human body. E eu também tenho um corpo humano. If I follow the same rules, I too can realize God. Se eu seguir as mesmas regras, eu também posso realizar Deus. He did not make spiritual practices just that fantastic thing. Ele não fez das verdades espirituais só aquela coisa fantástica. He did not say that spiritual practices are mystical. Ele não disse que as práticas espirituais são místicas. Spiritual practices are mechanical as the yoga practices. As verdades espirituais são, as práticas espirituais são mecânicas como a prática da yoga. And if you practice it, Então, se você praticar isso, the result you get o resultado você vai ter. is mystical. É místico. That is the promise of the spiritual teachings. Essa é a promessa das lições espirituais. So that was the great scientific spirit which Sri Ramakrishna brought in religious life. Então essa foi a grande ciência espiritual que Sri Ramakrishna trouxe para nós. That in olden days people practiced spiritual life, Que nos tempos atuais as pessoas praticam nos tempos antigos as pessoas praticavam a ciência espiritual and realized God. e realizavam Deus. With that, God is exhausted. E aquele Deus está cansado, There is no more God to be realized. que não tem mais Deus para ser realizado.
God is exhausted by one person's realization. Que Deus está cansado de uma pessoa se realizar. Sri Ramakrishna said, anyone can realize God. Sri Ramakrishna diz, qualquer um pode realizar Deus. You will not find another example in spiritual history or religious history Você não vai encontrar esse exemplo em nenhum outro lugar da história da religião. who approached spiritual life as a science. Que alguém trouxe a religião, a verdade espiritual, como uma ciência. Truth is truth. Verdade é verdade It can be realized e pode ser realizada by any person, por qualquer pessoa, anywhere, em qualquer lugar, anytime, em qualquer tempo, throughout the creation. por toda a criação. That is the greatest message Essa é a grande mensagem that Sri Ramakrishna brought to us. que Sri Ramakrishna trouxe para nós. Sri Ramakrishna's gospel, A Sri Ramakrishna's gospel religião de Sri Ramakrishna, Evangelism. o evangelho de Sri Ramakrishna stands as a great example, é um grande exemplo. because there you get all scientific methods Porque lá você tem todos os métodos científicos that one can follow que qualquer um pode seguir to realize one's own spiritual goal. para realizar seu próprio Deus. These are the three major contributions of Sri Ramakrishna. Essas são as três principais contribuições de Sri Ramakrishna. You can discover many more. I bet you can discover many more Eu aposto que você pode descobrir muitas outras in the life and teachings of Sri Ramakrishna. na vida e nos ensinamentos de Sri Ramakrishna. The ordinary life has been reoriented A vida normal tem sido reorientada and lifted to an extraordinary dimension. e levantada a uma dimensão extraordinária. Ordinary life has been lifted to an extraordinary dimension. Uma vida normal tem sido elevada a uma dimensão extraordinária By the greatest contribution of Sri Ramakrishna. pela grande contribuição de Sri Ramakrishna. Thank you very much. Thank you very much. E muito obrigado.